tudo bem? Bem-vindo ao podcast Facilitando Seus Direitos. Eu sou a Mari. E eu sou a Bruna, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. E eu tenho uma colinha aqui para dizer quem ele é. Ele é o Diego Pablo de Campos Maciel, ele é advogado criminal. Ele também é professor universitário, membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, o brochinho que ele tá já diz tudo. Ele é conselheiro da OAB da subseção de Araranguá e ele tá terminando o mestrado, é isso? Ou já é mestrando? Mestrado, já terminei. Já terminou o mestrado? Como é que foi a experiência do mestrado sendo professor? Fascinante. Fascinante, tô afiando as garras para começar o doutorado, mas requer muito tempo, né? Então, com um filho pequeno em casa e escritório movimentado, né? Como a gente estava comentando antes, né? O crime não para, né? A sociedade cresce, o crime continua crescendo. Então, temos tarefas todo dia coisas novas para fazer. Não é fácil. Os crimes, tanto os reais quanto os virtuais, né? Que é um dos temas que hoje a gente vai abordar sobre isso. Então, tem aumentado assim, de forma significativa, aumentou de forma significativa os crimes virtuais nessa pandemia, assim. Foi algo sobrenatural. Antes se falava e se via pouco. Hoje você vê bastante, assim, sabe? Então, requer, além de todo um aparato estadual, do Estado, né, em busca de formas de cercear esse tipo de aumento de criminalidade, mas também o advogado também tem que estar esperto para saber exatamente como se defender também. Sim, né? Defender o seu cliente. Né? Até porque ali na pandemia, o pessoal que às vezes não tinha rede social ou que não costumava ver um vídeo, ver uma live, né? A live foi na pandemia que estourou. O pessoal vende roupa através de live, né? As lojas fazem as lives, vende muito mais do que lá, porque às vezes a pessoa não vai até na loja, só que tá ali em casa com o celular e começa a comprar. Questão de show, né? Os cantores faziam um show ali e aí às vezes as pessoas se ofendiam ali no bate-papo. Então foi algo que a pandemia mesmo que trouxe isso, né? Exatamente, a pandemia foi assim, ó, olha, agora o negócio tem que funcionar. E assim, a gente olha pelo poder judiciário que antes, tipo, tava especificado o uso, por exemplo, das audiências por videoconferência, mas raramente era utilizado. A Justiça Federal até utilizava bastante. Mas a estadual não. E aí, tipo, fechou tudo. Fechou locomoção, fechou fórum, fechou escritório de advocacia ali no início, né? Então, e agora? O advogado e o preso? A justiça não pode parar. E aí, não, vamos dar andamento agora ao uso da tecnologia. Essa força, né, sobrenatural da pandemia, fazer todo mundo usar a tecnologia, notoriamente os criminosos, os delinquentes, eles pensaram, vou migrar. Onde é que eu consigo tirar dinheiro? Já que eu não posso mais, por exemplo, bater carteira, não posso estar na rua fazendo alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa em casa. Arrumo um smartphone. Foram os golpes dos Pix, né? Sim, golpes Pix. Olha, o crime que mais deu dor de cabeça, assim, até hoje dá, é o crime do nudes. Envia o nudes, depois começa a chantagear, pedindo dinheiro e vai. E aqui na região tem bastante? Porque eu não atuo nessa área, né, de crime, assim. E aí eu fico me perguntando se aqui na região tem essa questão de nudes, de chantagem. Tem também bastante. Como é que é o outro lado, né? O lado que tu tá conversando com uma pessoa, tá conhecendo. Porque até mesmo se os crimes também migraram pro virtual, a questão de tu conhecer as pessoas, a interação, foi tudo através de aplicativo, né? E aí, como é que funciona essa questão? Vamos supor que eu estou conhecendo uma pessoa, tá tudo bem, a gente tá conversando, feliz, recebo um conteúdo indesejado no celular. Então, o mais correto é, olha, eu não pedi isso, né? Vamos com calma. E normalmente, às vezes, assim, tipo, agora eu mandei uma foto, um nudes meu, agora você manda um teu. E aí, tipo, você não é obrigado a compartilhar, você acabou de conhecer aquela pessoa, né? Não é uma pessoa próxima a você para estar conversando assim tão abertamente e de forma íntima. Então, desconfie. Primeira coisa, desconfie, né? Porque assim, ó, mas é um perfil, parece que é uma pessoa conhecida, ali no Facebook mostra que ele mora na cidade tal, é meu vizinho, ele menciona que mora no mesmo bairro. Essas informações, né, os delinquentes, eles conseguem buscar pelas redes sociais.
Sim. É fácil. Exato. Onde é que o Diego mora? Qual é o bairro do Diego? Onde é que o Diego mora na cidade? O que ele atua? Quem é o sócio dele? Isso aí são informações abertas nas redes sociais. Então eles conseguem essas informações e vão, por meio com essas informações, a trazer mais substrato para dizer que aquela pessoa realmente existe. Sim. E está com o intuito ali de fazer alguma coisa boa, entende? Então, quando se trata de crimes cibernéticos, qualquer forma de interação com pessoa indesejada, tem que desconfiar. Uhum. Em especial, né? Se antigamente aparecia uma pessoa estranha na frente da tua casa, batendo palma, tocando a campainha, você já ficava meio assim. A mesma coisa deve ser também nas redes sociais. No WhatsApp, então, nem se fala. Eu tiro aqui, faço um parênteses, tem aquele golpe do WhatsApp, né? A pessoa pega, por Familiar? exemplo, uma foto do familiar. Vamos dizer, quantas vezes fizeram do meu WhatsApp? Pegaram a foto do meu WhatsApp, botaram um número diferente e entra em contato com a minha mãe. Troquei de número e tal. Preciso fazer um pagamento. E não tô conseguindo. Não tô Toda conseguindo. semana minha mãe me liga. Ligasse pro teu pai, trocou de número. Exatamente. Toda semana. Entende? E aí a gente tem que ter um cuidado, explicar para as pessoas mais idosas que estão próximas, não é assim que acontece, né? Agora, felizmente, o WhatsApp conseguiu fazer com que as pessoas que possam ver a sua imagem do WhatsApp são aquelas pessoas que você tem guardada salvo nos contatos. Eu uso isso, aí nunca mais tive esse Eu tipo de também incomodação. Mas até vir essa ferramenta, e aí aquele detalhe, né? O WhatsApp é recente. Ele percebeu um furo, rapidamente consertou e a nossa legislação nada alterou. Sim. Porque a nossa legislação, infelizmente, a evolução dela é devagar. Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar. Mas a tecnologia, ela evolui muito rápido. O mundo jurídico ele não consegue acompanhar o tanto que a tecnologia está evoluindo, né? Exatamente. Tanto que em 2010, tratando até sobre a questão de oportunação sexual, teve a lei da Carolina Dickmann, que teve os nudes vazados e desde então está tentando regulamentar essa questão, né? Mas ainda está deixando bastante a desejar, né? Exatamente. Mas assim, ó, quando se trata, você sabe quem é o autor, né? Você sabe como é que foi, do que se trata e para onde é que foi migrado essas imagens, por exemplo. Para a autoridade policial fica um pouco mais fácil para mapear, né? Por exemplo, naquele dia estavam só as duas pessoas tendo relações. Vazou a foto. Olha, ou foi de um lado ou foi de outro. Sim. Quem é que tá? Entende? Aí um nega, beleza, vai ter que fazer perícia para saber de onde é que foi. E aí que tá o suporte do Estado. Tem mecanismo para fazer isso? Delegacias especializadas para isso? Pessoas habilitadas para isso? Não tem. Não tem. Infelizmente, para esse tipo não tem. E ainda é uma investigação que seria, no caso, fácil, né? 2 pessoas e perícia. Agora tem casos de quadrilhas e o pessoal mais de crime organizado que eles têm vários celulares, que é descartável, que, né? Vários tipos de identidade, documentos. Então, a polícia não chega, né? Não dá conta. Exatamente. Mas assim, ó, lembrando, né? O da Carolina Dickmann, ela teve o celular hackeado. Só o melhor juízo foi hackeado. E aí, tipo... Às vezes são pessoas que são casadas, estáveis, tudo tranquilo. Vazou uma foto íntima dele. Tipo, alguém hackeou o celular da pessoa, deixou o WhatsApp aberto em um web WhatsApp aí, entende? E aí consegue esse tipo de informações, consegue fazer extorsão, entende? E às vezes não tem dolo das partes. Mas a autoridade tem que investigar e tem que ir atrás disso aí. Então, e paralelamente tem crimes de homicídios violentos, assaltos, tráficos, organização criminosa e lá ainda tem um estelionato, às vezes um estelionato virtual, às vezes tem um crime eleitoral, tudo. Então, assim, aquilo que for virtual, enquanto não tem uma delegacia especializada em nossa região, assim, temos pessoas com muita boa vontade. Sim. Isso a gente percebe, a gente entra na delegacia, a gente vê. Entende? Só que, infelizmente, é falta de contingente, falta de aparelho, falta de um pouco de cursos especializados para esse tipo de crimes cibernéticos, entende? E do outro lado vem a advocacia. A advocacia sabe se proteger disso, sabe o que se faz. Recentemente eu fiz cursos sobre isso aqui, celulares, né? Todo cliente, todo acusado, investigado, conduzido, quando ele é preso,
lá se vai também juridicamente não é um telefone, né? Juridicamente isso aqui é uma agenda de anotações. É levado. E aí é feita uma perícia. E o advogado tem que saber como é que é feita essa perícia, cadeia de custódia, tem tudo, você tem que ter na ponta do lápis qual é o procedimento, o que você tem que fazer. Então, assim, quando se trata de uma vítima, às vezes a vítima pega o celular, tipo, estou distribuindo meu nudes, vou apagar todas as minhas redes sociais, vou mudar de número e acabou. Geralmente né? não sabe nem como reagir, tem vergonha, né? Ai, como é que eu vou lá dizer pro meu advogado que eu bati uma foto minha. assim. Até Exatamente. vergonha de ter feito essa foto, ela se coloca também, ela se revitimiza, né? Porque ela coloca a culpa novamente recaindo sobre ela. Exatamente. Então a gente percebe que tem esse tipo de problema quando é ligado a investigações cibernéticas. Isso existe. Algumas cidades possuem delegacias especializadas, outras não. Aí remete essa investigação para aquela delegacia especializada, por exemplo, ao CREI de juízo especializado, e aí sobrecarrega. Né? Como a gente estava começando antes, toda a sociedade tem crimes. Toda ela tem crime. E aí a gente tem a nossa sociedade real, rua, pessoas, e também tem a sociedade virtual, que também tem crimes virtuais, e ali também de forma... nossa cidade aqui cresce, lá também cresce. Só que lá é rápido o crescimento, é muito rápido o crescimento. Então também é rápido o crescimento dos crimes. E assim, particularmente conversando com clientes, né? Eu sou advogado criminalista, né? Eu tenho que ser franco com todo mundo, Sim. inclusive com o meu cliente. Vem cá, como é que tu fez isso aqui? Esse dia não vale mais a pena traficar. Não vale. Eu fico em casa, no ar-condicionado, aplicando golpe no smartphone. Se você conseguir me pegar, beleza. Se não conseguir, eu continuo. Não tem o risco de estar na rua com droga, com coisas. Exatamente. Né? E qual o papel da mídia nisso? Porque hoje a gente está vendo também, teve um caso real de uma fake news que ela foi plantada, de uma mulher que ela foi confundida com uma sequestradora e ela foi linchada e ela não sobreviveu. E agora, na novela das 9, tem um caso também que se equipara a esse, porém a falsa acusada ela conseguiu sobreviver e agora vai tentar provar a inocência dela, e o crime foi feito por um adolescente, que é a questão da fake news, que foi um vídeo que ele tá alterando o rosto das pessoas. Ele até vai fazer isso com o padrasto dele. Gente, quem tá vendo novela, desculpa, mas eu tô dando spoiler mesmo, tá? E ele vai alterar o rosto, dizendo que não gosto de cachorros, enfim, crime contra animais. Qual o papel da mídia que tu vê no sentido de alertar as pessoas e no sentido de dar mais ideia e mais munição para os outros golpes? Assim, ó, do início da pandemia eu percebi que assim, houve um aumento significativo da utilização da mídia pelas autoridades policiais para se aterem a fake news e a golpes cibernéticos. Ponto. Agora, realmente a intenção da mídia sempre trazer informações para a população. E aí vai do canal, né, com legitimidade, e a gente sabe que às vezes alguns canais eles são montados para causar ódio, para causar discórdia, independente do setor, entende? Ou até mesmo para prejudicar determinada empresa privada. Isso existe. E se utiliza, né, algumas pessoas pensam, né, a internet é uma terra sem lei. Não, não é. Ela deixa rastro. Quem sabe, quem estuda, sabe que existe formas de localizar. Agora, né, quando se tem, né, a mídia bem conhecida, aquela que tem notoriedade, pelo certo, ela tem realmente um papel fundamental em dizer o que é verdade, em antes de sair divulgando, né, supostamente fake news, buscar informações. Certo? E a gente vê isso nos crimes comuns, assim, né, do Código Penal normal ali. Determinada pessoa está sendo investigada, está sendo conduzida pela autoridade policial por supostamente ter participado de determinado ato, né? Não mostrar os rostos, né? Não trazer muitas informações que venham a querer identificar um determinado acusado, porque depois a pessoa é absolvida, mas a sua reputação dentro daquela sociedade caiu. Sim. E lembrando, né, a pessoa que realmente praticou um crime, um dia ela vai sair do sistema carcerário. Ela vai voltar ao nosso meio. Precisa ter a ressocialização, né? Exatamente. E aí a população,
às vezes sai para lixar, sai para um discurso de ódio contra determinada pessoa, supor que escutou uma fake news que ela teria sido uma autora de determinado ato ilícito, e não parar para pensar que, tipo, e se eu estiver errado? Eu estou fazendo injustiça. Quais são as minhas responsabilidades? Dependendo da situação, você pode ser mais responsabilizado que aquela pessoa. Sim. Né? Os justiceiros, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem direitos e todo mundo tem deveres dentro de uma sociedade, seja ela virtual ou normal, natural. Agora, é interessante as pessoas terem as noções do que se deve fazer. Então, assim, até nas minhas aulas eu falava assim, ó, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Gosta de entrar num lugar ser bem tratado? Faça. É assim que você gostaria. Eu lembro isso da primeira aula de processo penal na Exucre. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Esse é o mandamento número 1, acho, de uma sociedade. Então, se a gente tem essa vontade de querer o bem, a gente consegue. Né? E já dizia meu avô, a moeda de ouro em toda a sociedade é a educação. Sim. Então, a gente ter uma noção do que aquilo que a gente pode fazer para melhorar o dia do outro, fica fácil para nós. E aí é fácil saber o que é errado e o que é certo. Né? Uma situação que aconteceu foi ontem. Foi ontem. De um colega que precisou de um atendimento na delegacia. Certo? Um colega nosso precisou de um atendimento na delegacia. Não, tranquilo, vou lá te ajudar, beleza, vamos lá. Né? As prerrogativas, legal, bacana. Mas 2 meses atrás eu precisei, ele não foi. Não, tô ocupado, depois eu passo aí para resolver. Então, assim, né? Eu poderia ter dado a volta ali por ali, mas não, a gente tenta fazer o certo. Então, para quem trabalha no direito, vê, né, em especial na advocacia criminal, vê crimes naturais, né, e crimes cibernéticos. Então, essas informações que o advogado vem recebendo, né, estudando jurisprudência, às vezes não é o necessário para desempenhar uma boa defesa em um processo criminal onde envolve crimes cibernéticos. É necessário entender um pouco mais, né? E também a vontade de querer buscar conhecimento. Sim. E tu acha que vem alguma alteração para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, para esses fatores cibernéticos? Porque já é um pouco defasado, né? De 44, né? Então, vem sofrendo diversas atualizações. A última, bem recente e modificou bastante, foi a de 2019, né? Do pacote anticrime. E a tendência vir ou o próprio Código de Processo Penal tenha alterações, mas acreditamos que venha mais legislações com o intuito de padronizar a forma de atendimento, a forma de processamento e de busca de informações cibernéticas, que aí venha facilitar também, tanto pela iniciativa privada, como também, né, até o marco civil também foi algo muito interessante que trouxe um avanço e proteção para todo mundo. A própria LGPD, né? Exatamente. Que foi algo que ainda está quieto, assim, né? Teve um tempo, o pessoal começou a estudar, a ver o que ia acontecer, e multas, algumas grandes empresas foram multadas, né? E hoje está adormecido, né? Pelo que eu vejo aqui na região, está adormecido, assim. Só que eu sempre estou orientando a já cuidar dos dados, a não mandar mensagem pro, né? As empresas que têm contato com os clientes, né, precisam de autorização para estar mandando mensagem, para estar chamando, né? Às vezes nem sabe de onde que tem o número da pessoa e a empresa manda oferecendo serviços e coisas. Então, são coisas que, a partir de agora, a gente tem que estar muito mais ligado, né? Exatamente. E até no Marco Civil ali que tem uma determinada uma especificação do que a autoridade é obrigada, né, informações públicas, ela é obrigada a fornecer, tanto para a iniciativa privada ou para a iniciativa pública, por exemplo, a justiça pública, quando se trata de busca de verdades em questões de justiça. Isso é interessante porque, com base nisso, a gente consegue, por exemplo, fazer solicitações para dentro, por exemplo, de uma determinada autoridade policial de fornecimento dos GPS das viaturas. Eles, às vezes, acabam negando, entende de forma que não é pertinente ao caso concreto. E aí você pode se utilizar do Marco Civil para conseguir essas informações, porque lá tem uma pena lá e tal. E quando tem a negativa, como é que faz? Recorre? Vai para a instância superior?
Normalmente a gente tenta, né, o que se recomenda? Primeiro, bom diálogo. Segundo, busca, por meio dos recursos ou de outras maneiras, essas informações, a busca dessas informações da defesa do seu cliente. Agora, dependendo da situação, né, esse tipo de negativo de informações, às vezes, pode até barrar numa súmula vinculante, né? Que é até um cerceamento de defesa, né? Exatamente. Então, aí, e também, dependendo da situação, encaminhamentos para corregedorias daquelas autoridades que, infelizmente, acabam cerceando indevidamente. Até da questão dos crimes cibernéticos ali, o que eu mais pego assim no dia a dia é o pessoal idoso, né, caindo no golpe do empréstimo consignado, que até provavelmente os teus clientes ali que ficam em casa fazendo, Agora né? é briga de advogados. Meus clientes são arqueiros, né? Então, os idosos, até a gente, falando ali da mídia, de tudo mais, a gente sente falta da conscientização, né? Porque o idoso, ele é muito inocente, né? Quando a pessoa que vai aplicar o golpe chega já com a documentação, ele acha que se a pessoa tem a documentação é porque tá tudo certo, né? Que se falaram que é do INSS, é do INSS, né? Aí a gente explica, não, o INSS não liga, não manda WhatsApp, né? Muito menos para oferecer dinheiro, né? E o pessoal é muito inocente, então, assim, eu acredito que da mídia só tem que ter o cuidado ali, né, de não expor, de tudo isso, mas também teria que ter uma conscientização maior, né, do que acontece, até, fui vítima, às vezes, de um nude, de algo assim mais embaraçoso, mostrar que é normal, que pode acontecer, o que fazer, né? Então, costuma acontecer, né, com pessoas idosas, né? E aí eu vou me reportar um pouco a um determinado familiar que chegou assim, não, Diego, mas é verdade, né? Determinado candidato ele falou e é verdade, tanto que passou no TikTok. É sério, é sério. Então assim, as redes sociais facilitaram muito a chegada das informações a todos os usuários e também as pessoas idosas que não tinham acesso aos seus familiares durante a pandemia. E aí começou o quê? Vamos utilizar as redes sociais. Eu tenho familiares idosos que chegam em casa, os adolescentes estão no celular e os idosos também estão no celular, entende? Infelizmente, no meu ponto de vista, é uma infelicidade, porque deixou de ter aquele diálogo e acabou se utilizando muito a rede social. Agora, as redes sociais também veio a facilitar muito o golpe, e aí se utiliza o quê? Como é que eu vou passar o golpe para uma pessoa? Eu tenho que induzir ele a erro. Já começa com imagem, já começa com a conversa, já começa com as informações pretéritas sobre aquela pessoa. Tipo, do INSS, ele tem as informações, tem até o CNIS ali, tem tudo direitinho. Como é que ele conseguiu isso se só o INSS tem? Entende? Se eu tenho, o INSS tem, mas ninguém tem. E às vezes a pessoa idosa, tô falando aqui, né, mas pode ser um jovem também, não fica atento que essas informações podem estar em outras redes, podem ter migrado, às vezes algum determinado funcionário dentro de determinada repartição vazou essas informações para facilitar o golpe. Então, realmente, nessa pandemia, muitas pessoas caíram em golpes e na grande maioria foram pessoas idosas, né? E aí, como eu estava mencionando antes, aquele do WhatsApp ali bombou. Até mesmo mandar link com promoção, né? Tem de uma marca famosa de cremes que, tá de aniversário, clica nesse link e vai ganhar creme gratuito, vai ganhar kits. E aí, dentro daquilo ali, já hackeia o celular. Exatamente. E consegue tirar várias informações que depois eles ligam para as pessoas usando aquelas informações. E também retomando a LGPD, tem a questão dos vazamentos de dados, né? Exatamente. Que muitos hackers estão fazendo essa questão. E do vazamento de dados, agora tu mencionou, teve uma oportunidade que o governador veio num almoço, uma janta aqui em Criciúma, aqui na região. E aí, determinada pessoa me ligou. Eu sou aqui da assessoria do governador. E, tipo, legal, bacana, vamos lá. A gente sabe que tu é advogado e o governador preza bastante pelos advogados aqui da região, reconhecimento e tal. Gostaria de estar te convidando para o almoço, para o jantar.
Eu disse, não, tudo bem. A gente, só para confirmar que realmente é o número do advogado e tal, a gente mandou um número, se você puder me fornecer para realmente confirmar. Aí eu peguei meu celular, olhei assim, código do WhatsApp. Olha só. Eu falei, lamento, amigo, mas eu não vou te informar esse código. Ou você me convida, manda pelo WhatsApp o convite formal, ou eu não vou te fornecer nenhum código, e pelo que eu tô vendo aqui, você está querendo aplicar golpe. Quando eu falei isso, acabou a ligação. Aí eu corri pro grupo dos advogados ali, eu também, assim. Aí daqui a pouco um caiu. Entende? Então são formas, eles tentam buscar informações para passar o golpe. E aí vem. Eles já vêm preparados com a história, né? No caso, o governador vai vir, né? Daí se você já é alguém ali do meio que sabe que vai vir, que vai ter realmente um almoço especial, alguma coisa, vai se sentir especial, né? A gente gosta de, às vezes, ter uma vantagem, de ter um benefício, e muitas vezes acaba caindo por isso, né? Mas é uma criatividade sem fim, né? Para fazer o mal. Eles têm uma criatividade assim. Se fosse pro bem, a gente teria uma sociedade bem melhor. Mas, sim. Mas a evolução, a utilização disso, entende? E aí, antes dessa de forma de divulgação e da utilização dos smartphones, os crimes eram praticados de forma natural. Com a utilização, né, e a evolução dos smartphones, até dentro de algumas unidades prisionais possuem, né, infelizmente ainda, acesso. O detento tem acesso a esse tipo de ferramenta. E de lá ele consegue. Se de lá ele consegue fazer esse tipo de golpe, né, imagina aquele que tem aqui solto, sim, com um Wi-Fi, com um ótimo sinal e ferramenta e todo a comunidade que ele tem ali. Então, fica mais fácil de aplicar golpe? Fica. Só que, lembrando, as autoridades policiais estão evoluindo, estão fazendo especializações. A internet não é uma terra sem lei, deixa rastros, e a gente tem percebido que a utilização de ferramentas, de herbes, desses rastros deixados pelos delinquentes que praticam esse tipo de golpe, tem surtido algum efeito. Então, assim, não é uma impunidade geral. Tem a punição. Muitas pessoas são presas, são investigadas, só que ainda, infelizmente, pelo meu ponto de vista, minha opinião, poderia estar um pouco mais movimentado, muito mais rápido esse tipo de investigação. Então, é uma questão de tempo para começar a ter mais resultado e esse tipo de criminalidade virtual começar a baixar. É porque é relativamente novo, né? Nós estamos em 2022. E teve a intensificação ali em 2020, que foi a pandemia, né? Faz bem um ano que a gente está saindo da pandemia, que está voltando a viver uma vida real. Então, exatamente, acho que é agora que a gente está se adequando aos meios e tudo mais. E aí, quando a gente pensa, crimes virtuais, né? Golpe do Pix, golpe do WhatsApp, né? Do Nudes. E aí, quando a gente chega no momento das eleições, há um outro tipo de jogo. É as fake news. E as fake news é algo interessante porque, assim, pode ter uma matéria inteira correta. Um determinado candidato falando do primeiro segundo até o 10º segundo, por exemplo, uma matéria de 10 segundos, ele falando de forma correta o que é, e a fake news vem, né, a pessoa responsável pela fake news, que hoje pode ser penalizada com pena até 8 anos, se não me engano, e altera o início e o final. Distorce todo o sentido daquela frase e gera fake news. Ou pega até mesmo um trecho do que foi falado, tira do contexto, e a partir de então tem uma demonização do candidato, da fala, de quem o apoia, gente, independente de qualquer partido, tá? Deixa Isso, claro. Deixa claro. Mas que essa é uma verdade, assim, essa forma de alterar o contexto daquela informação gera fake news. E aí, né, felizmente, né, dentro das eleições a gente possui mecanismos para verificar se aquilo é fake ou verdade. Mas assim, quando se trata, né, tal fala é verdadeira, e a gente assiste um vídeo assim, não, a pessoa tá falando a verdade ali, é ele mesmo falando, não tem modificação de voz, parece que é verdade. Só que quando se muda a conotação, o início e o final,
já gera uma fake news, que é crime. E aí a pessoa que não sabe e compartilha poderá ser responsabilizada. E a pessoa que sabe que é fake news e compartilha será responsabilizada. E a responsabilização das duas é a mesma? Como é que funciona a questão da penalização? A penalização... Tem a questão do dolo, da culpa, não tem? Exatamente. Existia a possibilidade daquilo ali ser falso? Você compartilhou? Você tinha a possibilidade de verificar se não era falso? Tinha, todo mundo tem. Uhum. O smartphone, por exemplo, né? Receber no WhatsApp um videozinho, vou compartilhar no grupo. Calma, dá uma olhadinha antes. Você vai compartilhando. Coloca num site confiável, né? Exatamente. Ver a procedência. A gente tá falando aqui de fatos que geram penalizações altíssimas. E quando se trata da utilização de redes sociais, né, instantâneas, em um clique, né, em uma compartilhada, pode pulverizar isso aí de forma para diversas pessoas. E aí também vai a sua responsabilização. Né? E aí volto para aquele que a gente estava conversando antes. E se fosse algo contra o seu familiar e você gostaria que alguém compartilhasse assim sem verificar? Então, quando a gente fala das eleições, parece que não tem nada a ver com o candidato ou nada a ver com aquele usuário ali, né? Aquele eleitor. Não, esse aí o problema é dele. Vou compartilhar mesmo sabendo que é mentira. Calma, né? Vai com calma, porque você pode fazer toda uma manobra, pode ser uma manobra prejudicial até mesmo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim. A mesma a Constituição que dá o direito ali de tu ter ser livre de expressão, de falar, também tem embaixo o artigo que dá o dever, né? Que se tu ofender alguém, que se tu ferir uma imagem, uma honra, tu também vai ser penalizado, né? Exatamente. E assim, dentro da nossa legislação, quando não se trata de eleições, aí tem direito à calúnia, difamação, injúria, ações penais privadas. Dependendo da situação, quando é parte das eleições, aí cai no Código Eleitoral, onde tem diversos crimes, e lá também tem a divulgação de notícias falsas nos pleitos eleitorais. Então, quando se trata, né, de divulgação ainda, né, de imagens de cunho particular, aí eu entendo que a nossa legislação ainda tem que evoluir bastante aqui. Agora, quando se trata de eleições, ela já tem uma penalização, já vem de forma bem acentuada essa forma de punição. No entanto, a forma de investigação é a mesma. E aí volta aquilo que eu mencionei antes. Precisamos aumentar esse tipo de contingente, aumentar esse tipo de cursos para melhorar essa investigação e lá no final que a justiça seja feita. Sim. Profissionalizar essa questão também, né? Exatamente. De instruções. Exatamente. E lembrando, né? A pessoa que faz um vídeo de ponta a ponta falso é fake news. A pessoa que altera o contexto gera fake news também. A pena vai ser igual. E até a gente viu que desde, eu acho que 2014 começou isso, né? Nas eleições dos Estados Unidos, que é algo que, dependendo, muda o rumo, né? Então, é algo importante. Às vezes, as pessoas não vão votar em um candidato ou vão votar em outro por causa de algo que é uma mentira ou que não aconteceu. Então, é algo muito importante. E aí, a gente tá naquele dilema do, né? O que é liberdade de expressão, o que é a próprio crime, né? O fake news, o que eu posso falar, o que eu não posso. E toda a preocupação que esse assunto novo tá gerando, né? Tanto por perder essa liberdade, tanto por ferir a honra de alguém. Então, a gente vive hoje nessa preocupação. E assim, né? A gente olha assim, né? Pega uma pessoa utilizando o celular, vamos compartilhar uma inverdade, uma fake, né? Uma mentira. Ninguém tá me olhando. Eu tô sozinho. Ninguém vai saber que veio daqui, né? Aí facilita muito a prática desse tipo de crime, até de forma sem o dolo, né? Vou compartilhar, mas qual é a minha responsabilidade? Quem é que vai saber que eu sou, né? Qualquer coisa eu troco o chip, eu mudo o número do meu WhatsApp, pronto, acabou. É fácil. Mudo o celular. Nem acredita, acho que a pessoa nem acredita que vai ter algum tipo de responsabilidade, né? Exatamente. Eu só mandei ali. Só mandei. Eu recebi, tô encaminhando, não veio de mim.
não sabia que era mentira ou verdade, compartilhei, né? Tipo, da mesma forma que eu recebi, eu tô compartilhando. Só que não esquece que a partir do momento que você está fazendo esse tipo de utilização de internet, você pode estar utilizando o IP do roteador, que é rastreável. Você pode estar utilizando a 3G do teu chip, que é rastreável. Você pode, dentro disso, ainda ter o e-mail que vai dizer qual é o e-mail do teu roteador, qual é o e-mail do teu chip, né, do teu modem ali do teu 4G, vai dizer qual é a operadora, qual é o número, vai dizer qual é o CPF que está no roteador. Ah, eu peguei do vizinho, tudo bem, eles vão até o vizinho, mas depois vão descobrir onde é de qual é o aparelho. Sim. Ah, mas é um celular que eu descartei. Tudo bem, mas naquele celular ali vai ter o registro que tal chip que tinha tal CPF foi registrado um dia. E eles vão verificar. Então, mas era um notebook que estava usando na sala da biblioteca da faculdade. Tudo bem. Vai aparecer lá que saiu do modem da biblioteca. Eles vão verificar as câmeras. Então, assim, querer, eles conseguem. É uma imaginação minha. Não, eu vejo acontecendo nos processos assim, quando determinadas autoridades buscam e tem contingente, tem especialidade, eles conseguem. Infelizmente, como eu mencionei, precisa de mais gente para trabalhar, mais contingente para isso, mais especialização, mais ferramentas para se especializar. Aí a gente pode dizer, tipo, hoje quem pratica um homicídio em determinada cidade é punido e quem pratica um determinado crime cibernético também é punido. Independente se jogou o chip fora ou jogou o celular fora. Vai ser punido. E depois desse nosso cenário atual, tu acha que nas próximas eleições vai ter um outro preparo? Já antes? Assim, a legislação precisa dar um pulo. Só que, assim, hoje o avanço tecnológico, ele dá saltos. Enquanto a nossa legislação está indo devagar. Vamos lá. De um dia para o outro, você deixa de usar uma rede social e usa outra. Enquanto isso, a legislação estava se direcionando para cada ali. Certo? Então, a legislação tem que ser de forma também um pouco mais ampla. Então, vamos lá. Uma legislação que venha a falar sobre criptografia. Não temos? E hoje, vocês conversaram comigo, por exemplo, a gente vinha até aqui, vocês utilizaram a linha comum ou a linha com criptografia? Criptografada. Foi através do WhatsApp. Entende? Mas por quê? Porque aparece ali. Por quê? Porque ficou muito mais fácil. E também assim, eu não uso a linha normal, eu uso a internet, que é fornecida, eu posso usar do modem, fica muito mais fácil. A gente fez a nossa comunicação foi de boa. Foi algo tranquilo, lícita, né? Agora, para fazer algo ilícito e a autoridade precisa romper essa criptografia para ter acesso, fica mais difícil. Foi lícito até a hora que tu achou que eu tava sendo presa, né? Que eu Pois te mandei ali, né? Então, eu preciso falar contigo, eu preciso da tua ajuda. Não tô sendo presa. Ele pensou outro amigo que tá na delegacia. Mas eu tinha como... Não vou negar. Pensei, Meu histórico, pelo visto, contigo não é nada bom. Não, mas assim, brincadeiras à parte, necessitamos também de um avanço na legislação quanto à criptografia. Só que a criptografia não é algo recente, é algo já bem do passado. Só que agora se utiliza com muito mais frequência. Então a gente vê assim os mandados, por exemplo, de acesso de smartphone. Acesso ao WhatsApp. Isso, o WhatsApp é todo blindado. Porque tem formas de blindar o WhatsApp. E se o telefone é todo blindado, não tem... meu iPhone é o 14... Não é por aí. Tem o chamado... Como é que os clientes falam? O chupacabra, né? Que é o Celebrate, que engata ali e tem acesso integral ao conteúdo do smartphone. Consegue fazer, inclusive, determinada voz é semelhante com esse outro número aqui e faz tudo uma planilha. É extraordinário. Essa ferramenta é utilizada pela Polícia Forense. Isso é utilizado basicamente em todos os aparelhos celulares apreendidos hoje em Santa Catarina. É encaminhado para o IGP, o IGP tem um Celebrite, faz a extração, coloca no DVD ou na nuvem do órgão e encaminha o link e senha para o processo. E você consegue ter visualização de todo o conteúdo daquele smartphone. Como é que você vai conseguir se proteger disso com a legislação?
por meio da cadeia de custódia, é verdade. Entende? E aí é uma reserva de mercado do próprio advogado. Eu entendo bastante de celebrity. E o outro colega não. Você consegue interpretar? Você consegue verificar onde é que houve a cadeia de custódia? A quebra da cadeia de custódia? Então, assim, quando a gente toca num assunto de processo penal, crimes cibernéticos, não basta somente a legislação. Também tem toda a ferramenta utilizada pelo Estado. Tem toda a ferramenta também na cabeça das pessoas ali, o conhecimento, cursos, né? Que aí eu falo ferramentas, como é que vão interpretar isso? Pessoas especializadas para determinado tipo, aqui houve um crime cibernético, a autoria é determinada pessoa. E é bem raro hoje em dia quem tem esse domínio sobre essa questão, né? Os advogados em si. É bem raro mesmo. E assim, também tem um pouco da reserva de mercado do próprio software, que é destinado ao Estado. Sim. Não vou fazer um manual aberto para advogados. O advogado tem que fazer cursos. Sim. Às vezes curso, como por exemplo, fora do Brasil. Porque nem mesmo nas faculdades, em pós, não tem ainda essa abordagem, né? Não, assim, aí somente talvez em uma pós-graduação bem específica. Numa área bem específica disso, entende? né? Mas assim, mesmo assim, vai do contexto daquele advogado. Vai realmente do contexto. Um advogado que trabalha de vez em quando numa seara criminal, que não é um criminalista nato, está sempre ali, Sim. entende? Às vezes não é necessário fazer esse tipo de curso, às vezes é necessário fazer um tipo de apoio, uma parceria com um outro advogado nessa seara. Né? Dependendo da situação, dentro do escritório tem um investigador. Então... Aí vai do advogado também estar sempre atualizado, ver os nichos de mercado. Exatamente. Tem que soltar alguém. Tem que soltar. Só dá um 10 aí. Não, e a gente pensou junto a mesma coisa. Entendeu? É com esse tipo que a gente lida, entendeu? Mas eles são 100% sinceros quando eles vêm... Nem todo mundo é. Nem todo mundo Alguns se fazem, né? Olha, eu vou ser bem sincero, sabe? Quando eu percebo que o meu cliente tá mentindo, eu vou acabar batendo um monte que tá mentindo assim, eu falo assim, cara, por que tu tá mentindo pra mim, cara? E já aconteceu o fato, Diego, eu não toquei em determinada coisa, eu não fiz, eu juro pra ti, cara, tu pode ter esquecido. Não fiz, eu juro, eu não passei, não. Aí tá, eu chego assim, olha só, essa filmagem aqui. Vá. Cara, tu tá dançando em cima da mesa, cara, como é que tu não fez isso? Cara, eu cheguei pra uma outra pessoa, um cliente meu, ele tá sendo investigado, eu falei assim, cara, deleta teu Facebook, Instagram. Não, tudo bem, Gê. Não. Meu cliente, junto com outro corréu, outro advogado. Daí eu perguntei pro advogado, né, por videoconferência. Ele deletou as redes sociais, porque pelas redes sociais também tem a geolocalização. Sim. Facebook então é danado. O Google também. Aí ele disse assim, sim, foi tudo deletado. Não, a gente deletou tudo. Advogado aqui de Criciúma. Aí eu, tudo bem. E aí conversando, tal, eu peguei assim, tá aqui, ó. Tu aqui no Facebook porque tu tá mentindo, cara. Vá. Rapaz. E Calcula. aí, a hora que tu dá esse chamão neles, o que eles fazem? Alguns tipo pedem desculpa, outro... Eu falei, cara, eu tô trabalhando pra fazer as coisas pra ganhar. Processualmente, né? De forma correta. Aí você chega lá e tu mente pra mim, diz que tu fez uma coisa e não fez. Eu não esperava receber um tiro desse lado. Sim. Pois é, porque tá jogando contra, né? E qual, assim, a tua defesa mais emblemática? Ou qual o caso que tu defendeu, assim, a mais emblemática pra ti, que teve maior importância? E qual o caso mais midiático? O caso mais midiático foi o que aconteceu na cidade de Araranguá. Um júri que eu fiz. Foi um júri e também foi o mesmo autor, 2 dias antes tinha praticado um latrocínio. Uhum. Ali foi algo... O processo em si era algo pesado, né? Envolvendo... Foi um latrocínio, depois em 2 dias ele praticou um homicídio. E ali foi uma defesa, assim, difícil,
Conseguimos algumas coisas ali, mas algo midiático assim, foi bem difícil, entende? Lidar com a pressão, né, com a própria população subjugando o advogado, não sabendo diferenciar. Muito Tem isso, bastante, né? entende? Mas isso aí é só com a população, rapaz. Isso aí a gente conta até com magistrado, com servidor, entende? E às vezes, assim, o mundo é pequeno, nossa cidade é uma ervilha. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência na quarta-feira, eu olhei assim, tipo, mas essa pessoa eu conheço. Na hora já, tipo, para aí, se é a pessoa que eu imagino, eu não posso estar aqui? E tipo, os sobrenomes são tudo diferentes. Aí eu busquei as informações e realmente não era aquela pessoa que eu imaginava. Pude prosseguir com a defesa, senão eu já ia ter que chamar o juiz, eu não posso prosseguir porque apareceu uma testemunha que eu não posso defender. Nesse caso eu não posso. Então, o advogado tem que ficar esperto, né, em não causar nulidades, não causar constrangimentos e também até mesmo constrangimentos às vítimas, né, como tanto surgiu uma alteração legislativa que vem para ser punido civilmente, administrativamente e penalmente partes que venham a humilhar vítimas em crimes, por exemplo, sexuais. Precisou vir isso? Precisou, infelizmente, por algumas partes começou a ter uma certa desenvoltura errada, né? Então, o advogado também tem que ficar sempre atento à urbanidade com as partes e respeito ao próximo que está ali, né? Teve até uns casos de audiência virtual, né? Que teve nesses casos de violência sexual, que teve... Agora eu não lembro bem, mas era no caso... Teve um caso conhecido em Santa Catarina que isso. teve... E foi repercutido no... Sim, de Florianópolis. Do tratamento, né, com a Exatamente. vítima. Isso. É que eu não sabia se podia falar o nome ou não. Mas público notório já está difundido sim. já, né? Inclusive, ali é que assim, quem não pega um processo inteiro, pega uma parte, aquele detalhe da fake news, né? E sai julgando, até mesmo o defensor, não tem noção exatamente do que está se fazendo, uma injustiça. Né? Então, assim, quais são as pessoas que visualizaram o processo, de ponta a ponta? O que as testemunhas visualizaram? Os fatos. Ali. Eles não sabem o que aconteceu, por exemplo, nas alegações finais ou na sentença. Então, quando se trata de processo judicial, o melhor que tem a fazer é não sair julgando. É que foi um termo ali da sentença que trouxe bastante polêmica, né? Também teve... Que trouxe a questão do estupro culposo, Foi. doloso. Eu não lembro se foi culposo ou doloso. Mas não teve na sentença, mas foi o que levaram a entender. E aí foi criada toda a fake news já em cima disso também. Em cima de um ato da sentença que não existiu. Exatamente. E também tem aquela parte, vazou partes da audiência. Pô, audiência é segredo de justiça. Sim. Envolve a intimidade da pessoa. Por qual motivo vazou? Entende? E por quem vazou? Isso tudo está sendo, acredito que ainda investigado, mas fazer mudanças assim no pensamento da sociedade com o poder judiciário é injusto. É injusto. Não se sabe tudo aquilo, entende? Então, que nem menciono nas aulas, né? Defendo determinada pessoa. Mas o passado dele é vergonhoso. Tá, mas aqui ele é inocente, ele realmente não fez. Agora vai condenar ele nesse crime pelo passado. Então, processos, né? Cada processo é algo, e eu sempre falo assim que eu adoro o processo criminal desde quando eu vou ser advogado, criminalista. Vou estudar, fiz a graduação, comecei a fazer a graduação. Qual é a tua área que tu mais gosta? Direito, civil, trabalhista? Não, penal. Eu sempre fui ali, fiz meus cursinhos, meus estágios, sempre nessa área do direito penal. Então, hoje, né, a gente vê pessoas começando no curso e gostam muito, se apaixonam pelo direito penal, né? E eu sempre menciono, faça outras áreas também, conheça. Né? Hoje, talvez, eu poderia ser um advogado civilista. Né? Eu fiquei focado ali. Eu gosto, eu amo isso.
E tô num lugar que eu sempre quis, entende? Só que eu poderia ter conhecido outras áreas. Então hoje alguém chega pra mim e pergunta: Diego, como é que você faz uso campeões? Não sei, fala com meu sócio. E no caso, né, na sua vida ali profissional, como é que surgiu os crimes cibernéticos e fake news? Foi algo com a atualidade mesmo ou tu foi se especializando e entendendo que tinha uma demanda? Os dois juntos. Vai aparecendo, preciso estudar. E aí você vai, né, contornando. Mas o que mais aparece, assim, no panorama geral, assim, do poder judiciário que eu vejo, e também tenho essa opinião, é crimes cibernéticos. A prática de crimes cibernéticos, assim, aumentou de forma gigante, assim. O golpe do Pix, o golpe do Nudes, entende? E aí tem uma outra vertente que eu acabei não mencionando, você faz isso há muito tempo atrás, uma determinada pessoa, eu fazia estágio para o promotor de justiça, ele falou assim: esse é um problema que as pessoas não percebem. Me empresta, eu não tenho conta bancária, me empresta para eu receber uma conta para comprar meu remédio, depois tu passa o dinheiro para mim, pega uma porcentagem para ti. Olha o perigo que você está dando. Aí você fornece, por exemplo, a chave Pix, você recebe valores de golpes do Brasil inteiro, pega uma porcentagem para ti, passa da boa vontade o dinheiro, 15 mil, 10 mil reais em dinheiro para aquela pessoa, porque ele está precisando, está quase morrendo, que é o golpista, o golpista final, mas é o teu nome que fica vinculado. É aí você que vai responder o processo, vai ter que contratar advogado, talvez não responder por lavagem de capitais. É uma responsabilização muito grande. Isso já ocorria há muito tempo. Agora ficou muito mais fácil e imediato. Faz um Pix, fez, o dinheiro foi. E como é que é atuar nessa área quando algumas vezes tem mais conhecimento, bem ou mal sabe mais do processo em si, dessas questões cibernéticas, do que o juiz, do que os peritos, do que os policiais? Como é que fica essa questão? Que já tem todo aquele preconceito por estar defendendo o réu, né? E aí quando já vem sabendo mais do que quem deveria saber, como é que fica essa questão? É uma pergunta bem difícil de Uma responder, pergunta bem capciosa. mas assim, mas é uma excelente pergunta, assim, é ótimo. Que a gente não pode ensinar a outra parte dentro do processo. Não pode. Também não pode dizer para outra parte, por exemplo, chegar para o Ministério Público, não é por aí, é para o outro lado. Entende? A gente tem que trabalhar dentro de um processo, de forma bem técnica. Então, dentro do processo penal, né, o Ministério Público é o órgão acusador, ele faz a acusação e a gente defende. E ponto final, é por ali. Poderia, de outras formas, conseguir mais informações para conseguir uma condenação? Poderia. Mas aí da expertise do outro lado, entende? Então, um detalhe que tu mencionou antes, ele fez a pergunta qual foi o caso, foi um caso que também, eu sempre gosto, eu sou apaixonado por jogos de xadrez, e eu olho o processo penal, eu olho um jogo de xadrez. Eu dou um passo para cá, perco um peão, mas consigo ganhar uma torre, por exemplo. Então, o processo penal, ele tem essa visão. A pessoa consegue ter uma visão de jogo, assim, ao menos eu consigo. E em um tribunal do júri eu pensei assim, mas meu cliente, ele confessou, ele não... E agora? O que eu vou fazer? Sabe, você fica naquela agonia, tenta resolver, tenta achar uma escapatória, também para não passar vexame. E aí, vai, pega o Código Penal e fica olhando, tipo, tá. Daí eu parei, pensei. Assim, a única chance dele é uma só. Fui lá, fiz o tribunal do júri, né? Quem não está habituado a um tribunal do júri, o Ministério Público, né, o promotor de justiça, ele tem o primeiro tempo. Ele te fala, depois a defesa, depois tiver uma réplica, uma tréplica, ele fala de novo, mas por último, a defesa. Até porque o tribunal do júri é o tribunal que julga só os crimes contra a vida. Exatamente. Mas também, no processo penal também, ele segue esse ritmo, certo? Primeiro a acusação, depois a defesa. E nesse tribunal do júri, o primeiro tempo o promotor falou
sobre eventuais teses defensivas, né? É comum isso acontecer. E aí, né, o advogado criminalista ele também não é obrigado a concordar com o próprio acusado. Né? Isso eu utilizo bastante. Né? O meu cliente chega aqui e diz que é inocente. Eu digo, não, ele não é inocente. Ele não é inocente. Ele fez, mas ele não fez dessa forma. Ele não tem essas qualificadoras. Ele merece ser absolvido por esse fato. Mas ele fez, ele apertou o gatilho. Mas você também não teria apertado se fosse nessa circunstância? Então, esse é o tribunal do júri. A gente consegue trazer essas informações e esse diálogo para os jurados. Até porque, dentro do tribunal do júri, é ampla defesa, muito mais, né? É plenitude de defesa. Você pode utilizar até a Bíblia. Então, foi no tribunal do júri que eu fiz uma manobra que eu não tinha se utilizado de todo o processo. Não levantei essa hipótese para o promotor de justiça e lá no finalzinho eu falei, ó, ele fez isso por tal motivo. E foi absolvido. Entende? Então, é um jogo de xadrez, é um planejamento estratégico. Quem são as testemunhas que você vai colocar lá na resposta à acusação, defesa prévia da situação. E o que você vai conseguir trazer de informações. Determinada testemunha, às vezes, por exemplo, já aconteceu fatos, tá? De testemunha, você testemunha, tem direito de falar a verdade, senão vai ser punido e tal. Se o advogado não estiver atento, aquela pessoa que está ali sentada, às vezes, está dizendo, não, eu não tenho nada contra ele. E o advogado vai lá, pesquisa, localiza lá. Não, mas peraí, uma vez tu efetuou um disparo, uma tentativa de homicídio contra o meu cliente, como tu não tem nada a ver com, não tem nada contra ele. Entende? Então, às vezes, né, infelizmente as pessoas, em algumas oportunidades, acabam mentindo dentro de uma audiência. E aí vai do juiz, do promotor, ou até mesmo do advogado ali verificar isso e buscar. Por isso que as testemunhas são colocadas com antecedência, para que as partes saibam quem é que vai participar desse ato. Então, em algumas oportunidades, peguei o maior inimigo do cara ali, o réu foragido, e né? O réu pode agora, foragido, participar da audiência? Pode. Entende? Porque assim, é ampla defesa. O advogado ele faz a defesa técnica, mas às vezes, quem estava lá no dia dos fatos, na hora do calor da emoção, que está sendo julgado ali, ele sabe exatamente como é que foi. Sim. Entende? Já tive tribunal do júri... Desculpa, tribunal é um processo de assalto. A vítima já tinha sido assaltada várias vezes. Não, nesse dia, ele estava com uma arma prata. Meu cliente disse assim, eu fiz, mas a minha arma era preta. Sabe? São informações que tipo, beleza, agora vamos atrás de outra testemunha. Não, a arma era prata, a arma era preta. Eu falei, olha só, essa vítima ela teve diversos assaltos. Ela está confundindo as coisas. Então, para esse fato, ela não serve. E assim você consegue trabalhar. E é algo importante na vida ali de quem está sendo julgado, de tudo mais, que é a ampla defesa mesmo, né? Os detalhes da lei. A pessoa tem, né, o direito, ela não pode ser julgada sem uma defesa, né? Então, é algo que às vezes as pessoas têm esse preconceito, mas, né, a gente só está fazendo o papel de... Não tá defendendo a pessoa, mas tá defendendo o processo, né? Que é o que, pra mim, na faculdade, assim, foi mais marcante, são as falas do Zaffaroni, né? Que é o que ele traz muito dessa questão, né? Exatamente. Da seletividade penal, dos inimigos dentro do direito penal, quem são aquelas pessoas, os clientes. Exatamente. Aqui eu vou fazer né? Hoje, minha visão, certo? E precisa mudar isso. Dentro da advocacia, alguns são inimigos, né? E a que a gente percebe assim, para os próprios colegas às vezes não se ajudam, entende? Então a gente precisa sempre se unir, né? A classe, né? Qual é o teu partido? Meu partido é o OAB. De Criciúma, de Araranguá, Macapá, de onde for. Essa é a entidade que eu trabalho. Tem que defender isso aí. Sim. E por ela também serei defendido. Seja nas prerrogativas, seja se eventualmente praticar alguma coisa errada, eles também irão defender ou me julgar. Entende? Então, hoje, né, a busca pela justiça também requer um nivelamento
das partes, do Ministério Público, do juiz e do advogado. E, infelizmente, hoje ainda a gente vivencia, como é que eu vou dizer? Falta de respeito com determinada pessoa, por determinado sexo, por determinada cor, certo? E ontem eu vivenciei, assim, recebi essas informações, então eu não estava lá, né? Não vivenciei diretamente. Advogada sendo desrespeitada. Enquanto um colega de sexo masculino do lado, que chegou posteriormente, foi tranquilo. Entende? Infelizmente, a gente vivencia ainda isso hoje. Aí traz para uma realidade de uma pessoa que é pobre, que não tem estudo direito, está buscando de forma lícita, às vezes, dinheiro e é jogado, né? É acusado, é conduzido, às vezes, indevidamente. Então, essa justiça, né, o Poder Judiciário, felizmente o catarinense tem aplicado de forma bem coerente a justiça, o Ministério Público também tem feito um bom trabalho, o catarinense eu menciono, porque é o que eu mais conheço. E a advocacia também tem, de forma gradual, manter o respeito e a urbanidade junto com as autoridades policiais, civil, militar, até a Polícia Federal também. Tem uma questão disso que tu falou, que tem uma advogada que ela era daqui, era Saíli Bárbara, não sei se tu já ouviste falar. Saíli Bárbara Monteiro, não lembro o nome dela. Que ela fez um livro e aí ela retrata, eu não lembro o nome da comarca, ela criou uma comarca fictícia e o juiz eu não vou falar a cidade também, porque a gente não quer problema, né? E esse juiz tomou como pessoal, dizendo que, não, esse livro é uma chacota sobre a minha pessoa. Acho que agora sim, eu entendi. Que é Diário de uma Bruxa, eu acho, o Insta dela, alguma coisa assim. Já ouvi falar sobre isso. E aí ela começou os processos dela, tiveram vários julgamentos, enfim, desfavoráveis a ela. Os alvarás não saíram e tudo mais, e ela teve que se mudar para Porto Alegre, acho, né? Para poder realizar a advocacia lá. Que aí tu falou dessa questão do desrespeito à mulher. Eu lembrei dessa questão que eu acho bem pontual, assim. E ainda hoje sofremos, assim, por que eu falo ainda hoje, né? Porque se voltarmos a 30 anos atrás, né, as pessoas que aplicavam direito, por exemplo, dentro de um batalhão, dentro de uma delegacia, às vezes até dentro do fórum ali, estavam ali exercendo o seu serviço, se utilizavam de estudos pretéritos. Não tinham ali na palma da mão a legislação atualizada. Não tinha um YouTube, mas me explica aqui o que é o direito do advogado. Quais são os direitos, né? Artigo 7. Qual é o direito do advogado? Agora é fácil. Então, quando a gente... assim, quando eu falo gente, tipo, falo eu, né? Quando eu chego em um determinado lugar e eu sou repreendido e vejo minhas prerrogativas serem cerceadas, eu, de forma bem educada, falo, aproveita o teu smartphone, sai do WhatsApp, sai do Instagram, né? Porque às vezes tem um tempo ali normal. Dá uma olhada ali quais são os meus direitos, me respeito, porque é dali que eu tiro meu ganha-pão. E a gente vai. Mas às vezes de forma mais... a outra autoridade, de forma... Tô falando assim, não é sempre, tá? Mas em algumas oportunidades eu sofri isso. De forma mais truncada, cerceou. Disse, não, tudo bem, tranquilo. Eu tô, né, a partir de agora a nossa conversa vai ser gravada. Não, doutor, não tô gravando isso. Eu tô gravando. Não trouxe minha mochila aqui, eu tenho uma câmerazinha GoPro que eu uso aqui. Os flagrantes, entende? Porque aí começa, né, a gente tem que empurrar a marra, né, infelizmente, algo que acho que nenhum advogado gostaria de passar, a busca dos direitos, dos prerrogativas. Até na área que a gente atua não tem tanto isso, né? Mas a gente vê algumas coisas assim, né? A OAB está sempre se posicionando, está sempre junto, né? E só que na área criminal a gente vê muito mais, né? Porque isso é até diário. Pelo preconceito, né? Exatamente. Assim, preconceito do advogado dentro de uma delegacia existe, certo? Mas aquela determinada autoridade ali, ela respeita mais, assim, por exemplo, diferente de um flagrante que tá tendo ocorrência e o advogado vai lá, né? Vê a pessoa ainda algemado ali, né? Em algumas oportunidades, participar da busca e apreensão. Algumas autoridades não gostam que o advogado esteja ali. Mas, na verdade, é ao contrário do que eles pensam. Que bom que o advogado está ali. Não vai poder dizer que foi torturado, que levou choque, que levou... né? Não existe mais isso. E agora? Quando eu estive presente, eu não vi.
Entende? Então, essa prática do advogado estar lá no flagrante, subir o morro lá, por exemplo, para visualizar como é que está ocorrendo, tirar foto, filmar, acompanhar o depoimento das testemunhas, dos condutores e do próprio acusado, já fazer uma linha de defesa ali, entende? Para depois lá trazer, é feita a audiência de custódia, dependendo da situação, e depois prossegue pelo processo, o próprio acusado fica mais tranquilo. Sim. Entende? O próprio Poder Judiciário fica bem mais tranquilo, tipo, não, realmente, né, foi vivenciado uma justiça, tinha um garantidor dos direitos lá dentro da ponta. Que não acarreta nenhuma nulidade de nenhuma das partes, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, chega numa audiência de custódia, pela manifestação do artigo 310 ali, pela homologação andando flagrante. Não é caso de relaxamento, eu vou dizer, eu acompanhei todo o flagrante, é caso de homologação, mas é caso de conversão em liberdade provisória, não em preventiva, por exemplo. É algo que é normal do próprio profissional que acompanhou tudo, mas também se presenciou alguma ilegalidade naquela condução, já pontua. Relaxamento. Entende? Às vezes tem a condução, o relaxamento acontece. Seja pelo tempo, né? Às vezes tem lá o artigo 301, 302 ali do processo penal que vem dizer exatamente o que é uma prisão em flagrante, né? Pegar a pessoa 3 dias depois lá e diz que ele que praticou furto, por exemplo. Então, o cuidado do advogado em toda parte do processo, e aqui eu falo de forma ampla, né? Do processo civil, trabalhista, previdenciário, e o criminal, às vezes, ele começa um pouco antes, já no dia dos fatos. A pessoa sendo algemada, sendo conduzida. E ali vem o papel do advogado, já garantindo os direitos. Inúmeros advogados que a gente vivencia, a gente conversa, né, no Estado, a autoridade condutora, né, conduz a pessoa por determinado fato. Quem são as testemunhas? Já lá para o delegado. O condutor e uma testemunha. Né, e normalmente são policiais. E aí a família que estava dentro de casa? Por que não levaram? Então, e aí vai do advogado, né? A pessoa estava lá dentro, ela vivenciou, não era dela, foi outra situação. Vamos escutar essa testemunha? Sim. Algumas autoridades entendem que não. Não vamos ouvir só os policiais, deu, toca. Mas ele estava lá. É o cerceamento da defesa, né? Aí vai do advogado, né? Praticar de forma, até mesmo a investigação defensiva, que é algo bem recente, a gente faz de forma... algo recente a gente tem feito assim, de forma rotineira. As investigações defensivas buscam depoimento de forma bem cordial, respeitando todos os detalhes do provimento, e aí coloca no processo. Às vezes até antes da audiência de custódia. Entende? Então, a presença de um advogado é a plenitude de justiça. Para a justiça é melhor, para as autoridades policiais é melhor que o advogado esteja, do meu ponto de vista, né? Então, hoje, quando a gente visualiza um advogado, às vezes sendo desrespeitado dentro de uma delegacia, às vezes dentro de um fórum, que acontece também, de um tribunal, infelizmente está prejudicando a justiça no todo. E toda uma classe, né? Toda a classe de advogados, porque quando tu desrespeita um, vem todos os de trás. Exatamente. Não é fácil. Eu acho que é isso, então, né? Uma aula de direito penal. Sim. E a gente quer te agradecer, né? Por vir no nosso primeiro. Nosso primeiro convidado furou o Cabral. Que o Cabral foi o nosso primeiro. E aí ele seria. Só que daí por questão de agenda, furou o Cabral, mas foi incrível, foi muito legal. Não, obrigado pelo convite, foi uma satisfação vir aqui conhecer o estúdio de vocês, bem bonito, bem bacana. Viu que não era nada grave, não era nada de... Era prisão, mas era só pra conversar sobre os crimes. Não, deixar bem claro, vamos comentar sobre isso aí, né? Ela manda pra mim no direct do Instagram, professor, preciso conversar... Foi isso? Acho que foi preciso de ti. Preciso de ti, 3 pontinhos, mas não tô sendo presa, kkk. Eu assim, que bom, né? Ufa! Aí ele não respondeu mais por um tempo. Pronto, nunca mais eu consegui falar com ele. Não vai mais aceitar o convite. Perdi o entrevistado. Mas assim, é bem comum, né? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, até familiar, assim, né?
Diego, eu preciso falar contigo assim. O que essa pessoa fez? Se a gente já tem isso na área civil, no trabalhista, no previdenciário, tu imagina no criminal, né? Quando Sim. preciso falar contigo. Preciso falar contigo, né? Mas assim, ó, até por um parênteses assim, né? Chegou uma determinada pessoa, aquele cliente, eu sou uma pessoa notívaga, tá? Eu trabalho, então eu trabalho à noite. Então a pessoa olha ali no WhatsApp, a última visualização do Diego, 4 horas da manhã. Ô Diego, como é que tá meu processo? Sabe? E às vezes eu tô num flagrante, realmente estou peticionando alguma coisa. Assim, pá, cara, tu veio me perguntar isso aí, essa madrugada. Tá bom, vou te responder. Tá, beleza. Aí deixa passar um tempo, né? Mas eu só fiz isso com um cliente, fiz ontem, tá? Ele sabe o que é. Aí era 4 horas da manhã, eu mandei assim, preciso falar contigo. E eu vi que ele tava acordado, preciso falar contigo. O medo. O medo, ligando assim, não posso buscar. atender. Nossa, tô passando aí. Então, assim, brincadeiras à parte, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de poder trazer essas informações e também trazer um pouco da vida de um advogado criminalista, né, e o papel que a gente tem que desempenhar dentro da sociedade e também esclarecer um pouco sobre o que é um crime cibernético, né, uma fake news, né, que é uma tendência que está, infelizmente, surgindo bastante. Sim. E quais são os direitos e o que a gente pode fazer para também evitar esse tipo de golpe, né? Sim, até para as pessoas entenderem, né, que pode ter uma responsabilidade, que, né, que tem que ficar ligado, que, né, ter esse respeito, né, com as outras pessoas, com os familiares, né, que o senhor também falou ali de não fazer para alguém, né, o que não queira que faça. Então, tanto essa questão de respeito quanto pela lei mesmo, o que eu posso, o que eu não posso tá, né, fazendo e a responsabilidade disso tudo. E detalhe, né, às vezes, eu caí num golpe do Pix, perdi R$500. Registra a ocorrência, faz direitinho. Mas eu não quero ir lá na delegacia. Tudo bem, tem, né, da mesma forma que você caiu num golpe, pode ser que ajude outra pessoa, né? Faz o registro online. Felizmente, nosso estado, né, tem esse tipo de registro, faz. Além das estatísticas, mas também auxilia na investigação. Às vezes, com cruzamento de dados, né? Recebi um golpe desse número. Às vezes, esse número já está sendo investigado. E às vezes, esse tipo de conexão com o teu telefone gera um rastro que auxilia. E assim, as vítimas, elas não precisam ter vergonha de ter caído no golpe, né? Que é muito se vê isso, que, não vou denunciar porque eu tive vergonha de cair. Sim. Ou, vergonha porque eu mandei um nude, porque eu fiz isso. Esse do nude é o mais vergonhoso, assim. Diego, eu tenho uma coisa pra te contar, assim, o que foi? Caiu num golpe, assim, do nude, né? Só pode, né? Só pelo teu jeito, né? E aí a pessoa, eu caí num golpe do nude. Preferia ter perdido dinheiro, de certo. Não, a gente tá falando de pessoas que perderam 40 mil. Nossa. Teve Com Pix ou chantagem? Chantagem. 40 mil. 41 mil, na verdade, o mais correto. Recebeu, começou a trocar, depois começou a chantagem. Família grande, constituída, empresário, e foi indo. Daqui a pouco, Diego, o que eu faço? Eu bloqueio, não respondo mais nada? E registro o boletim de ocorrência? Minha mulher, ela não sabe ainda. Tu perdeu 41 mil. Assim, pois é. Assim, e agora? Não responde mais, né? Sim. Pronto. E registrem boletim de ocorrência, sempre. E contrate um advogado. Bom, especializado. Temos uma aqui, depois a comissão vem pra gente, tudo certo. Muito bem, o advogado tem que ser sempre alguém de confiança, de extrema confiança. Ele é o teu amigo que vai defender. O que se recomenda é um advogado de confiança e especializado. Porque o ramo do direito, ele é gigante. Sim. Tem advogados que são especializados em PD. Outros na série criminal. Outros só no direito marítimo. Então, assim, e outros só no comércio exterior. Então, né, às vezes um advogado de confiança com uma especialidade seja algo melhor, né, e aqueles advogados que não sabem atuar em algumas áreas, fechem parcerias. Sim. Certo? Diego, eu preciso, né, eu não trabalho na série criminal, vamos fechar parceria sem problema algum. Entende? E às vezes o próprio advogado criminalista precisa buscar um investigador, precisa buscar um outro expert em ciência criminal, em algo cibernético, em como manusear um Celebrate, como
Isso a gente não aprende na faculdade. Não. Então buscamos parcerias para desvendar isso e buscar a justiça. Então é isso. Muito Isso, obrigada. Você pode assistir aqui no nosso canal outros vídeos como este, né? Quem ficou interessado. Pode seguir o Dr. Diego, qual é o Instagram? @Diego Campos Maciel. E é isso. Tchau, É tchau. isso, na semana que vem a gente volta com mais.